paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma oportunidade, obrigada. E nós temos de aprender um pouco mais da sua palavra. Obrigada, Vivi. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em 2 Reis, o capítulo 6, e os versos de 24 a 33. Lembrando que hoje nós estamos encerrando o nosso mês da família. Não que vá acabar, a família é todo dia. Todos os dias nós somos família, nós temos família e precisamos viver em família. Mas sobre o nosso tema, que todos os anos nós fazemos, essa mensagem encerra o nosso mês de maio e esperamos que todos os irmãos tenham aproveitado daquilo que Deus tem feito durante todo esse mês. Amém? 2 Reis, o capítulo 6, versos 24 a 33, diz assim, verso 24: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 peças de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 peças de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse estes aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Feche seus olhos, amados. Pai, nós te louvamos nessa noite. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ensine nessa noite, através da tua palavra. Que ela possa ficar gravada nos nossos corações e possa produzir frutos, Pai. Frutos que engrandeçam o teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite. E já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da nossa mensagem é como ser família em tempos de escassez. Nós vimos no texto que houve grande fome em Samaria porque a cidade foi sitiada pela Síria. E a fome foi tão grande que eles não tinham nada, porque a fome durou em torno de 3 anos. Tudo que eles conseguiam plantar e o que nascia, que era colhido, ia para o opressor, para Ben-Hadad. Então eles não ficavam com nada. E aí nós vemos que o jumento
ele era considerado impuro para o povo de Israel. Logo, eles não comiam jumento, muito menos a cabeça do jumento. E a gente vê aqui o quanto este animal ficou valioso, o seu preço, porque eles não tinham nada. O esterco de pombas era uma espécie de cebola selvagem, uma planta que não era comestível. Mas eles recolhiam, tiravam o veneno, aquilo que era tóxico, e eles comiam aquela cebola. E a gente vê aqui a história narrada, e aquelas duas mães, elas fizeram um acordo. Hoje, nós comemos o meu filho, amanhã nós comeremos o teu filho. E aí a gente fica imaginando, levando em conta o coração de mãe, o que é mãe. E a gente vê que não somente acontecia ali uma escassez de pão, e graças a Deus nós não sabemos o que é isso. Mas em muitos países do continente africano, muita gente morre de fome hoje. E segundo eu li, não sei bem se é verdade, mas a cada 5 segundos morre uma criança de fome no mundo. Então nós podemos glorificar ao nosso Deus, porque nós não sabemos o que é isso. Mas nós vemos que a escassez de tudo, ela faz brotar no ser humano algo que ele mesmo desconhece. É como se nascesse um outro ser, produzido pela escassez, pela extrema necessidade, brota dentro dele alguém que ele não conhece, que é capaz de fazer qualquer coisa. Como nós vemos a história dessas duas mulheres. E a gente vê que a primeira mulher perdeu seu filho, e quando o rei está passando, ela não vai lá pedir ajuda por alguma outra coisa, não. Ela vai pedir que o rei faça com que a outra mãe cumpra o acordo que fez com ela. Nós comemos o meu filho ontem, e ela hoje escondeu o filho dela. E aí você vê o tamanho do desespero, da necessidade, de tudo de ruim que pode sair de uma pessoa. Foi como aquela mulher. O filho dela já estava morto, então o seu também precisa morrer. O sentimento que nasceu dela era esse. Já comemos o meu, nós precisamos comer o seu. E aí eu fiquei pensando sobre o que é escassez, o que é necessidade hoje para nós. E aí a gente fiquei imaginando. Eu digo, Senhor, isso aqui era uma escassez que não tem nunca como eu entender, nem como sentir isso aqui. Mas olhando para o nosso mundo hoje, na maioria, não temos escassez de pão extrema, como aconteceu aqui. E aqui aconteceu por quê? Porque o povo se afastou do Senhor, o povo se rebelou, o povo, no momento estão todos servindo a Deus, no outro momento eles estão cuidando das suas vidas, servindo a tudo que aparecer que possa ser chamado de Deus, eles serviam e adoravam. E por isso aconteceu, e isso tinha sido profetizado pelo profeta antes que haveria essa grande fome. Mas mesmo assim o povo não se converteu e tiveram que passar por essa situação. E milhares de pessoas morreram nessa época aqui. Até quando nós vemos que aconteceu o livramento, o arraial dos assírios estava lá e o povo, Deus falou através do profeta que no outro dia haveria muita comida, e exatamente foi isso que aconteceu. Deus fez o barulho lá e o exército assírio fugiu e deixou tudo que eles tinham, e era muito mantimento. Mas voltando para a escassez, nós vemos hoje que nós temos uma escassez no nosso mundo,
podemos dizer no nosso meio também, não de pão, mas escassez de solidariedade, escassez de amor, escassez de amigos, escassez de temor do Senhor, escassez de honestidade, escassez de alegria de verdade, escassez de relacionamentos. E você pode acrescentar muitas outras coisas mais do que nós temos visto, né? Escassez de honra, de gratidão, de esperança, de santidade. Nós temos também escassez de sonhos. E também já podemos ver escassez da verdadeira palavra de Deus. A gente ouve muito. Se você ligar a televisão, tem vários canais que falam de Deus. Mas eles usam também para falar de muitas coisas que não têm nada a ver com Deus. Então nós estamos vivendo também momentos de escassez da genuína palavra de Deus. Nós perdemos, podemos dizer, que todos os princípios que cremos, que conhecemos, podemos dizer que têm se perdido ao longo da nossa trajetória. Princípios que são básicos, né? E nós conhecemos e sabemos que está contido na palavra de Deus, mas eles estão se perdendo ao longo do tempo, assim como o nosso amor pelo Senhor, o temor ao nosso Deus tem se perdido e está escasso, amados. Tem se tornado escasso. E aí a gente logo pensa, a escassez de pão leva o ser humano a matar para adquirir o pão. Mas essa escassez desses atributos, desses princípios que a palavra de Deus nos ensina, ela nos leva a ser o quê? Desonestos, desequilibrados, ingratos, irreverentes. E tem uma lista enorme desses atributos que nós não prestamos atenção. Mas a gente vê que o ser humano hoje, ele não tem a menor preocupação, nem o menor sentimento de matar qualquer pessoa, contanto que ele consiga aquilo que ele quer. E a gente vê que a nossa sociedade, ela está, podemos dizer, surtada, de forma generalizada. As pessoas estão doentes, as pessoas estão ficando perdidas. Por quê? Porque há uma escassez no mundo. Está faltando Deus na nossa atualidade. Muitas vezes, é muito triste de falar, mas às vezes nos lares de muitos cristãos, o Senhor não está mais presente. E isso é terrível. A gente se acostuma a adorar a Deus aqui, é maravilhoso. Mas muitas vezes, aqui fica e a gente vai embora só. E o Senhor não está no meio, não está no nosso meio. Nós saímos e deixamos o Senhor aqui, fechado, entre quatro paredes. E aí Ele faz falta lá dentro da nossa casa. Aí é quando a gente vê os problemas familiares. Quando a gente fala a palavra surtado, dá medo e parece que é algo assim que é inconcebível. Mas não é, amados. As famílias estão se perdendo, estão como se estivesse desmanchando. E só uma coisa é necessário. E isso está faltando
Porque nós, como seres humanos naturais, nós não prestamos para nada. O que nós temos de bom em nós é Jesus. E é Ele que faz a diferença. Sem Ele, nós não somos nada, não valemos nada. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, se somos alguma coisa é por causa dEle em nós. A sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E é por isso que a gente precisa valorizar o que o Senhor é para nós. Todo mundo estava falando, né, que hoje ia sair com as costas ardidas e tudo mais. Eu espero que não seja essa peia, quem pegou primeiro fui eu, tá? Então não podia deixar de bater em vocês também. Se alguém tem que apanhar, vamos apanhar juntos. Porque, amados, nós estamos vivendo momentos, tempos perigosos, tempos de grandes riscos, tempos de perdermos aquilo que nós temos. Precisamos ficar atentos. Como é ser mãe numa época dessa? Eu estava pensando sobre isso e me veio na mente, ser mãe no mundo em que nós vivemos hoje não é uma tarefa fácil. É uma tarefa absurdamente difícil. Se a gente pensar que nós temos a responsabilidade, não somente de botar um ser para fora de nós, mas de ensinar, de cuidar, de treinar, de caminhar com ele. E ainda quando ele crescer, a luta continua. Uma vez mãe, mãe para sempre. A gente pensa, quando o filho é bebê, a gente diz, tomara que já cresça, né? Porque você anda para lá e para cá no colo, não pode colocar no chão, tem que carregar. Aí a criança começa a crescer e começa a andar. E diz, ai meu Deus, quando estava no colo não dava tanto trabalho, agora está dando trabalho demais. E assim vai, e sucessivamente eles se tornam jovens, e aí vem a época também perigosa. Ou seja, Elié e Priscila não tem sossego não, meu filho. É até o Senhor voltar ou nos levar. E eu estava pensando ainda, né, nesse momento de escassez que a gente tem, infelizmente também tem no meio dos lares cristãos, falta de relacionamento e de conversa. Amados, hoje a internet a tecnologia, né, está tão avançada que a gente perde muitas coisas, inclusive a conversa em família. Brincar, conversar, falar sério, aconselhar, ouvir. Tem se perdido isso. Nós estamos num momento de escassez de conversas entre pais e filhos, mães e filhos, maridos e esposa. Tem se perdido isso. A gente tem permitido que isso saia da nossa casa. Muitos filhos hoje, muitos jovens, os adolescentes, hoje a gente precisa acompanhar eles, porque tudo mudou. A fala deles mudou, eles falam algumas coisas que a gente não sabe o que significa. Eles têm um comportamento diferente, eles se vestem diferentes. E nós precisamos estar lá para eles, independente de qual é o momento e de qual é a fase que eles estão. A gente precisa estar lá. A gente precisa chegar junto. Não ache que deixar o seu filho no quarto, trancado lá, sozinho o dia inteiro, porque ele está dentro de casa, então eu posso ficar tranquila. Não, é exatamente o contrário. Os nossos filhos estão se perdendo dentro de casa hoje, não é na rua. Porque eles cresceram na igreja, então não tem tantos atrativos lá fora para eles, mas eles têm a tecnologia dentro de casa. E aí a gente descansa, porque antigamente os filhos, dava 11 horas da noite, eles estavam correndo na rua, brincando, né? Então você tinha que esperar chegar em casa. Hoje não, eles não saem mais assim, porque eles estão em casa, dentro do quarto. E o quarto hoje se tornou um lugar perigoso para crianças, adolescentes e jovens. Antigamente os nossos pais não tinham tanta conversa, eu não sei o de vocês, mas os meus pais não tinham conversa.
Não é? Até parece que eles não sabiam conversar. E a gente também não. Como se não tivesse nenhum assunto, a gente não sabia conversar com eles. E eles não sabiam conversar conosco. Mas uma coisa que os pais de antigamente tinham, e poucos pais têm hoje, era o quê? Quem se arrisca? Autoridade. Não é não? O pai olhava para o filho, quando o filho encarava e via ali, o pai estava dizendo um livro, e o filho conseguia ler tudinho do que o pai estava falando, porque ele já sabia. A mãe olhava, o menino já passava zimpado, correndo, desesperado, porque já sabia que podia vir coisa depois. Hoje, você morre olhando e nem tchum. Não entendem nada disso. Essa linguagem ficou no passado, não tem mais. A gente não consegue mais isso hoje. Você fala trocentas vezes e o ser humano às vezes ainda não obedece. Misericórdia mesmo. Escassez de autoridade. Nossos filhos, eles precisam saber quem é Deus através das nossas vidas. Eles precisam conhecer o Senhor de pequenos, queridos, porque depois que cresce, esqueça. Só a mão de Deus sobre a vida deles para poder trazê-los. Tem que ser dentro de casa, é onde tudo começa, principalmente hoje. É tudo dentro de casa, dentro da nossa casa. Então, ser mãe num tempo como esse não é fácil. Provérbios 4:23, pode jogar aí, Gigi. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É aqui. Precisamos colocar Deus no coração dos nossos filhos. Eles precisam ver Deus em nós. Eu fico triste quando eu vejo na internet que muitos filhos de pastores se desviaram e estão no mundo hoje. Não consigo imaginar. Dá tristeza no nosso coração uma coisa dessa. Filhos decepcionados com a sua igreja, algo aconteceu lá naquela igreja e ele prefere estar lá fora do que naquela igreja. Nós somos os responsáveis por eles. Somos nós. Muitas vezes, os jovens, eles estão procurando alguma coisa que nem sempre eles sabem o que estão procurando. Mas se nós estivermos próximos, junto, para ajudar, para oferecer ajuda, para aconselhar, para segurar na mão, muitas vezes quer chorar, muitas vezes quer conversar, muitas vezes é um monte de coisas. Mas somos nós, e somos os responsáveis para eles chegarem até nós. Essa liberdade precisa ser dada por nós. Muitas vezes uma filha ou um filho não tem coragem de chegar com o pai nem com a mãe para conversar, porque há uma barreira muito grande entre eles. Há uma barreira de comunicação que nunca foi aberta, uma porta que nunca foi aberta. Precisa ser aberta nesses dias. Porque a escassez é grande e os nossos jovens estão sendo levados para o mundo, porque lá tem coisas muito mais legais. Nós somos responsáveis por eles. O que acontece com eles, acontece conosco. Eles sofrem, nós sofremos junto. Então, nós não podemos permitir que essa escassez venha para uma onda avassaladora sobre os nossos lares. Vamos nos precaver. Vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mais um pouco, porque, queridos, os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Eles são herança do Senhor. Não fomos nós, eu nunca pedi filhos. Eu tenho falado muito isso, inclusive na célula. E talvez se eu casasse hoje, eu não ia querer ter filhos. Nesse tempo.
Ia ficar só eu e o meu marido. Mas o Senhor nos fez para gerarmos filhos. Isso é do Senhor, não é nosso. Foi Ele que quis assim. E quando Ele nos dá, e nós nos responsabilizamos por aquilo que Deus nos deu e cuidamos, ainda, como o salmista diz, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. E ainda, quando crescer, quando for velho, se desviar, mas ele não vai esquecer daquilo que foi plantado no coração. Isso não significa que eles não vão se desviar, porque muitos se desviam. Mas nós temos uma certeza. Quando um filho se desvia, mas os pais têm certeza de que tipo de pai foram, ele não vai sair dos pés do Senhor até ver que o filho volte, ainda que seja no momento de partir, mas ele vai voltar. Isso é promessa. Nós temos essa promessa. Mas nós precisamos fazer a nossa parte como mães e pais. Hoje, posso dizer que a peia com um cinto, com uma galho de goiabeira, está escasso também, amados, no meio dos lares. As crianças não apanham mais, não precisa. Basta conversar porque eles entendem. A Bíblia diz que precisa da vara para que a estultícia saia, para que o coração seja quebrantado, para que seja forjado ali o cumprimento da palavra de Deus. Deus tem responsabilidade com a sua palavra e Ele zela em fazê-la cumprir. Então, quando nós fazemos aquilo que Ele disse que é para fazermos, nós podemos chegar diante dos pés do Senhor e dizer: ó Senhor, eu fiz tudo que está escrito aqui. Eu obedeci, Senhor. Então eu peço do Senhor, pela sua infinita misericórdia, faça a sua vontade na vida deles, mas trazendo à existência aquilo que o Senhor disse que acontece. Eu quero ver cumprido, Senhor, a tua palavra na vida do meu filho e da minha filha. Agora, quando nós não fazemos e queremos jogar na conta do Senhor, é outra história. Nós precisamos saber que Deus tem responsabilidade com os nossos filhos. Isso traz alento para a nossa alma, isso traz paz para nós. Por quê? Porque ainda que a gente veja eles andando por caminhos que não gostaríamos que andasse, mas continuamos em paz, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Isso traz descanso e refrigério para a nossa alma, porque a gente sofre quando vê os nossos filhos fazendo algo que não deveriam fazer. Mas quando nós fazemos aquilo que é para nós fazermos, podemos descansar. Os nossos jovens hoje e adolescentes, eles admiram N pessoas, artistas de toda sorte, de tudo, né? Se torna um ídolo, que não se chama ídolo, mas a admiração é grande por aquele, por aquela, por esse, e vai por aí afora. Não podemos permitir que a pessoa que os nossos filhos mais admiram seja alguém que não tem o Senhor. Nós precisamos ser referência. Nós precisamos ser exemplo. Os nossos filhos precisam crescer e dizer: eu quero ser igual à minha mãe, ou eu quero ser igual ao meu pai. Isso é honra. A honra tem se perdido. Porque a gente tem esquecido o que é ser família. Amado, ser família, ser pai, ser mãe, não é só corrigir, não é só dar a comida, não. É muito além disso, isso é o mínimo. Vai além. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós não podemos esquecer disso. Da responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos diante do Senhor. Muitas vezes desistimos. Eu ouvi esses dias, um pastor falando, e ele disse assim:
Nós, como pais que amamos, às vezes o nosso filho é tudo que a gente não gostaria que ele fosse, mas a gente olha para ele e diz: você não vale nada, mas eu gosto de você. Amor de pai e mãe é assim. Nós amamos não porque eles são bonzinhos, mas a gente ama porque eles são nossos. Certos ou errados, nós continuamos amando do mesmo jeito, independente do que eles façam. Nunca a gente vai sentir aversão ou raiva ou alguma coisa, ou querer, ou muitas vezes a gente quer até pegar pelo pescoço, né? Mas continua amando. O amor é o mesmo. Não diminui. Somos gente. Mas a gente sofre quando a gente vê o nosso filho sofrendo e nós não podemos fazer nada. É terrível. É uma situação muito triste. O relógio, 18h15. Nós vemos lá em Josué, esse texto não está no slide não, viu, Gigi? Não mandei. Só mencionar, né? Quando Deus fala com Josué: eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Que Josué velasse pela palavra do Senhor. E o Senhor ia cumprir na vida dele. Andando, deitado, sentado, quando levantar, ensina a palavra. É Deuteronômio, né? Essa referência em Deuteronômio? Isso. Nós temos a responsabilidade. Nunca é tarde, amados, para a gente começar a ensinar e orar. Orar com os filhos, abençoar os filhos. Ensinar os filhos a tomar a bênção é uma maravilha. Porque quando o filho toma a bênção, você diz: Deus te abençoe. A gente está semeando num terreno que é fértil, vai nascer, vai brotar. No passado, a maioria dos pais, se o filho acordasse, passasse pelo pai ou pela mãe sem tomar a bênção, qual era o que eles diziam? Dormiu comigo hoje? Tinha que tomar a bênção. Na minha casa, até hoje, se eu falo com meu pai pelo celular: benção, pai. Porque eu entendi que esse princípio, ele é maravilhoso. A gente viu aqui a música de Gabriel Guedes, a bênção, né? Abençoe. Se o filho não tem o costume, tome a bênção. A partir de hoje você vai tomar a bênção. Porque a gente vai começar a semear na vida deles. É muito importante. São coisas pequenas, mas que se são exercidas, se nós começamos a fazer, elas começam a se tornar coisas grandes. Por quê? Porque nós não sabemos o amanhã dos nossos filhos, mas Deus sabe. Então precisamos trabalhar hoje, não é amanhã, quando as coisas estão dando errado, quando eles estão querendo ir para a rua, querendo fazer coisas erradas, aí eu vou correr para os pés do Senhor e pedir misericórdia. Não, comece antes desse dia chegar, e que em nome de Jesus ele não chegue. Precisamos, amados, semear na vida dos nossos filhos, porque a escassez do amor de pai com filho, de filho com os pais, está acontecendo hoje. A gente vê hoje. Filho mata pai, pai mata filho e vai por aí afora. Está escasso. Mas nós temos Deus, que é amor. Nós confessamos. Então vamos exercitar isso na nossa casa. Vamos ensinar do amor de Deus para os nossos filhos. Nunca é tarde para a gente começar. Nunca é tarde. Não importa se eles são adultos e você nunca fez, comece hoje. Você vai começar a ver o poder de Deus transformador. Porque Ele faz. Deus tem prazer em trabalhar na vida dos seus filhos. Só precisamos começar, só precisamos exercitar, porque o restante é com o nosso Deus. Eu já me perdi aqui, faz tempo. Gigi, põe o segundo ponto aí, Gigi, por favor.
Não, é esse que eu acabei de falar, né? Como ser mãe em tempo como esse. Vamos aprender com o Senhor. Nós temos exemplo dessas duas mães, mas nós temos muitas mães na palavra de Deus que eu poderia ter trazido, que são exemplos de mães que ensinaram seus filhos no caminho do Senhor. E eles cresceram e continuaram andando no caminho do Senhor. Que a gente possa pegar exemplos bons da palavra de Deus, para que a gente possa começar a exercer na nossa casa. Porque se der ruim, nós somos responsáveis. Se der bom, nós também continuamos sendo. No tempo bom e no tempo ruim. É com a gente. Não dá para transferir para ninguém. Não dá para jogar o filho fora porque não deu certo. Deu errado. Não. Continua sendo nossa responsabilidade. Em Provérbios 16 e o verso 3. Tem esse aí, Gi? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Todos os dias coloque como propósito colocar o seu filho na presença do Senhor. Entrega ele todos os dias. Todos os dias vá à presença do Senhor e entregue. Entregue tudo o que você faz, tudo o que você está fazendo. Entregue o seu filho na presença do Senhor, entregue nas mãos dele, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor mude, para que o Senhor faça aquilo que você está vendo que não é bom. Peça do Senhor. Amados, nós temos um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa herança, cuida de tudo que nós temos. E muitas vezes a gente não está usando o que temos. Estamos deixando de fazer, porque esquecemos da importância que isso tem. O mundo não perdoa. Satanás está aí para matar, roubar e destruir a vida dos nossos filhos. E a nossa também. Então a gente precisa acordar. Porque tudo, pode ter certeza de uma coisa. A vida de uma pessoa não começa na rua. Não começa na rua. Ela começa dentro de casa. Errado ou certo é dentro de casa. Quem são as companhias? Quem são os amigos? Para onde eles vão? O que eles estão fazendo? As mães de antigamente, a minha mãe era assim. Eu gostava muito de dançar. Eu ainda gosto de dançar até hoje, né? E eu gostava muito de dançar. Então era o lugar que eu saía para discoteca. Naquela época era discoteca, né? Me perdoe, mas tem uns 20 anos só, né? Eu acho. Não tem mais do que isso. E eu gostava de ir para a discoteca. E o meu horário era 10 horas. E 10 horas eu estava em casa. Nunca me atrasei. Porque eu morria de medo de apanhar. E a minha irmã, que ia junto comigo, apanhava todo final de semana. Porque ela preferia ficar. E eu largava ela e ia embora. Ainda bem que o meu pai nunca me colocou como responsável pela minha irmã, porque senão apanhava eu e ela, né? Porque ela não ia. Nós tínhamos ordem, né? A casa tinha uma ordem, a gente tinha que obedecer. Não era de qualquer jeito, não. O pai dava a ordem e a gente tinha que seguir. Se não seguisse, o pau achava, né? Na hora. Hoje está muito solto. Está muito solto. A gente vê a maioria dos filhos não respeitam seus pais. E os pais não são honrados pelos filhos. Mas eles são exemplos. Mesmo quando são pais ruins, eles ainda continuam sendo exemplo. Não de bem, mas de mal. E nós precisamos ser exemplo de bem. Precisamos ser exemplo de homens e de mulheres de Deus. Amados, hoje, você que tem filho pequeno, não ache que ele vai crescer e vai dar tudo certo sem você ter que fazer nada. Não vai. Pode ter certeza, não estou
aqui amaldiçoando ninguém, criança nenhuma. Mas eu só estou lhe dizendo, você tem filho pequeno, caminhe com o seu filho para a casa do Senhor, para que quando ele for jovem ou ela, você não fique chorando em casa e seu filho ou sua filha na rua e você não sabe o que pode acontecer. Nem sabe onde estão. Porque muitas vezes nós estamos tão atarefados e cansados, cuidando dos filhos, que a gente esquece. Nós temos que ensinar para eles do Senhor. Eles não conhecem o Senhor. E nós que conhecemos, não damos valor. Por que que o filho ou a filha vai dar valor a Deus se o pai e a mãe não dão? Se o pai e a mãe não acham que é importante servir ao Senhor, por que que você acha que o seu filho, quando crescer, vai ser? Pela misericórdia de Deus, pode ser. Mas você não sabe, eu não sei. Então, por isso, precisamos ensinar. Se ensinar, eles aprendem. Mas é nossa responsabilidade, queridos. Consagre ao Senhor. Entregue o seu filho nas mãos do Senhor. Já vou concluir, amados. Para concluir, nós vamos continuar sendo pais e mães dos nossos filhos. Mas eu quero perguntar de você nessa noite. O que você tem feito? Não precisa responder para mim. O que você tem feito concernente a conhecer a Deus? O que você tem feito com o seu filho? O que você tem ensinado ou não tem ensinado sobre quem é Deus? Qual é o tipo de ensinamento que o seu filho, sua filha tem tido acerca de Deus na sua casa? Eles precisam ver em nós. Se meu pai e minha mãe estão lá na igreja e eles acham e dizem que isso é importante, então é porque é. É porque é importante. Se nós não estamos sendo exemplo idôneo para os nossos filhos, nós estamos fracassando como pais e mães. Não é para eles terem medo da gente. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O nosso Deus planejou tudo. A família é projeto do Senhor. Deus quis assim, Deus planejou a família. E colocou nas nossas mãos sermos família. Vamos trazer Ele, o autor da família, o projetista, vamos trazer Ele para a nossa casa. A gente vai descobrir que as coisas vão começar a funcionar. As coisas começam a mudar. Eu sempre digo que para Deus mudar, para Deus fazer as coisas acontecerem, basta uma pessoa. Não precisa ser a casa inteira. Basta uma pessoa ser despertada para que as coisas mudem. O problema é que muitas vezes que a gente sempre acha que o outro que precisa mudar, eu não preciso. Às vezes é o marido que acha que a mulher precisa mudar, ou a mulher acha que é o marido que precisa mudar. Não importa. Quem precisa? A família toda precisa. A casa precisa. O casal precisa. Os filhos precisam. Então seja você o agente na sua casa, onde Deus pode trazer a mudança, onde Deus pode fazer as coisas acontecerem. Quer mudança? Comece através de você, através de mim. E nós podemos contar mais tarde do mover glorioso e poderoso de Deus na nossa família. E com certeza, ainda podemos nos alegrar muito se fizermos a nossa parte. Queridos, nunca esqueça, Deus sempre faz a parte dele e sempre vai fazer. Se nós queremos, vamos fazer.
Que o nosso Deus nos ajude, que o nosso Deus nos abençoe, que o nosso Deus não permita que a escassez desses princípios valorosos, básicos, mas essenciais, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, não podemos permitir que eles nos assolem. Vamos buscar o Senhor, vamos nos preparar. Jesus está voltando. Isso não é uma fala repetida, amados. O Senhor está voltando, amém? Cristo está às portas. O que nós estamos fazendo? Concernente à nossa família. Vamos amar a nossa família. Marido, ame a sua esposa. Esposa, ame o seu marido. Se respeitem. Os mais novos, se respeitem para que os filhos vejam o exemplo em vocês. Precisamos disso na nossa casa. Isso é essencial, amados, é como um alimento. Uma casa em desarmonia é o pior lugar para se estar. Quando o casal se ajusta, as coisas caminham e os filhos vão caminhar junto. Mas quando todo mundo vive a sua vida em separado no mesmo lugar, não dá certo. As coisas desandam. Deus não trabalha dessa forma. Que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite, que Ele nos ajude a sermos pais e mães cada dia melhor para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar sobre os pés e vamos orar. Quem está com a sua família, chegue mais perto. Chegue próximo, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos colocar a nossa família nessa noite na presença do Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos cubra com a sua mão poderosa. E que Ele nos ajude a fazer tudo aquilo que precisa ser feito que ainda não fizemos. Que Ele venha nos capacitar nessa noite em nome de Jesus. Amém, todo mundo? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te adoramos nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor da família. Tu és o Senhor das nossas casas. Pai, nessa noite nós colocamos as nossas famílias na presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, nos visita nessa noite, cada lar aqui representado, Senhor. Tu estás em nós e no nosso meio. Venha trazendo nessa noite conserto, Pai, em lares que estão desajustados, em lares que precisam de socorro, que precisam de ajuda. Espírito Santo de Deus, nessa noite vem trazendo o teu mover, vem quebrando as cadeias, vem quebrando os grilhões, as amarras, Senhor. Vem abençoando cada família aqui representada. Visita cada lar, Senhor. Entra nos nossos lares nessa noite. Tudo aquilo que temos permitido, ó Deus, entrar e que não te agrada, que caia por terra hoje. Bata em retirada em nome de Jesus. Toda a legalidade, Senhor, que temos dado para a vergonha do Evangelho, para a vergonha da Tua igreja. Que nessa noite, ó Pai, seja fechada essas brechas, sejam fechadas, Pai, essas portas que temos aberto, ó Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Somos pecadores, não merecemos nada, Senhor, mas pela Tua graça, pelo sangue de Jesus na cruz vertido por nós, nos visite nessa noite, nos cubra, Senhor, com o sangue carmesim. Que possamos ficar ocultos, ó Deus, da destruição que assola esse mundo. Que possamos ficar invisíveis debaixo da Tua nuvem de proteção, Pai. Guarda os nossos filhos, Senhor. Eles são herança do Senhor. Nos ajude a amar verdadeiramente. Aleluia! Com amor de Deus. Que possamos amá-los, ó Deus, que possamos ajudá-los, que possamos fazer o que tiver a nosso alcance, para ensiná-los, para caminharmos com Ele, porque eles são
perfume, ó Deus, derramado sobre cada um de nós. Venha com a nuvem, Senhor, nos transformando, mudando o nosso pensar, mudando as intenções dos nossos corações e colocando de acordo com aquilo que Tu já tens preparado para nós. Queremos que os nossos filhos vivam os sonhos de Deus, os planos de Deus, porque o Senhor já os tem preparado. Ó Deus, que eles não possam ficar vagando pelo mundo, não, ó Pai, mas que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para eles. Em nome de Jesus, o Senhor já preparou. Eles não terão que procurar, Senhor, mas nos ajuda como pais a ensinar-nos o caminho, Pai. E assim nós poderemos nos deleitar em ver os nossos filhos, homens e mulheres de Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos nessa noite agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E nós queremos declarar agora, meu irmão, bênção, bênção na tua vida, bênção que a palavra de Deus já profere sobre ti, profere sobre a igreja, pois todas as bênçãos foram alcançadas em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça em nome de Jesus e te dê paz. Glória a Deus. Derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso
Glória a Deus.